nós faremos a correção de atividades sobre radiciação. Essas atividades estão no livro de matemática do 9º ano do Colégio Adventista, nas páginas 28 e 29. O primeiro que nós faremos é o exercício número 1. Ele pede o seguinte, vou ler para vocês. Use as propriedades do produto ou do quociente para simplificar os radicais. Então vejam, na letra A nós tínhamos raiz de 5 vezes raiz de 5. Aqui nós podemos, já que é uma multiplicação, nós podemos copiar o radical e colocar dentro de um radical os radicandos. Então raiz de 5 vezes raiz de 5 é o mesmo que raiz de 5 vezes 5, que é o mesmo que raiz de 25, ou de 5 ao quadrado. Simplifica o índice com a raiz, que resulta em 5. Certo? Se houver dúvidas, podem perguntar. Na letra B, nós temos raiz de 12 sobre 3. Nós sabemos que fração é o mesmo que divisão. 12 terços é possível simplificar, fazendo a divisão 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4, então é o mesmo que raiz de 4. 4 é 2 ao quadrado. Eu posso simplificar índice com expoente, então o resultado será 2. Na letra C, nós temos raiz cúbica de 8, que multiplica raiz quadrada de 121 sobre 64. Aqui, eu posso pegar esses radicandos e simplificar. 8, se eu fatorar, vejam só o que acontece. 8 por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Então, eu posso escrever raiz cúbica de 2 ao cubo. O 121 é 11 vezes 11. Então, eu posso escrever no lugar do 121, 11 ao quadrado. E o 64 é um quadrado perfeito, porque 8 vezes 8 é 64. Então, 64 é o mesmo que 8 ao quadrado. Vejam, quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, nós podemos simplificar. Simplifica essa raiz cúbica com este elevado ao cubo, que fica o 2 fora da raiz. Posso simplificar o índice 2 com esses expoentes aqui, então fica 11 sobre 8. Multiplique 2 vezes 11, 22. 1 vezes 8, 8. Podemos simplificar por 2. Nós teremos 22 por 2 dá 11, 8 por 2 dá 4. A resposta, então, será 11 quartos. Isso na letra C. Façamos agora a letra D. O que temos na letra D? Nós temos raiz cúbica de 8, que multiplica raiz cúbica de 64. Nós já fatoramos o 8 e vimos que 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Então, vou trocar o 8 por 2 ao cubo. Então, fica a raiz cúbica de 2 ao cubo. Vezes, vamos fatorar o 64 para ver se nós podemos escrever ele em alguma forma de potência. Vou fatorar aqui, ó, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 é o mesmo que 2 à sexta. Então, eu vou fazer aqui raiz cúbica de 2 à sexta. Ou, como eu tenho ali uma raiz cúbica, eu posso já juntar de 3 em 3, ó. Que é o mesmo que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Quando eu tenho o índice igual ao expoente do radicando, nós podemos simplificar. Então, vou simplificar esse índice com expoente, o 2 saiu da raiz. Como é a multiplicação aqui no radicando, eu posso mais uma vez simplificar. Índice com expoente, sai o 2 vezes 2 da raiz. Então, multiplique 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Resultado, então, será 8. Posso apagar para fazermos as demais deste exercício?
Então eu vou apagar. Vou apagar para nós darmos continuidade. Estamos corrigindo o exercício 1 da página 28 do livro de matemática do 9º ano. Então vamos seguir. Letra E. Na letra E, nós temos raiz quarta de 16 sobre 81. Vamos fatorar esses valores para escrevermos em forma de potência? Fatório 16. 16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 16 é o mesmo que 2 à quarta. Então, vou ter raiz quarta de 2 à quarta sobre. Agora, vamos fatorar 81. 81 não é divisível por 2. O próximo primo da sequência é o 3. 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, 81 é o mesmo que 3 à quarta. Então, coloque aqui 3 à quarta. Na multiplicação e na divisão, quando essas operações estão dentro do radical, estão radicando, nós podemos simplificar o índice com os expoentes do radicando. Então, o índice é 4, os expoentes são 4. Então, 2/3 saiu da raiz e este será o resultado da letra E. Vejamos agora a letra F. Na letra F, nós temos raiz de 5, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 45. Nós podemos multiplicar o 5 vezes 45, porque é o mesmo índice radical e é uma multiplicação de raízes com o mesmo índice. Então, 5, raiz de 5 vezes 45. Quando nós multiplicamos 5 por 45, ó, 5 vezes 5, 25, fica o 5 por dar 2, 5 vezes 4, 20, com 2, 225, certo? Agora, nós vamos fatorar esse 225, para nós escrevermos em forma de potência. Vamos fatorar? Ó, vou fazer aqui. 225. Não é divisível por 2, mas é divisível por 3. 225 dividido por 3 dá 75. 75 também é divisível por 3. Quando dividimos por 3, ele dá 25. 25 não é por 3, mas é por 5. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Já que a raiz quadrada, nós podemos escrever o 225 como 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, e vamos simplificar com o índice. Olha só, raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Posso simplificar o índice com os expoentes que estão na multiplicação do meu radicando e sai o 3 e o 5 da raiz. 3 é 5, 15. Então, o resultado da letra F é 15. Posso apagar para fazermos as demais? Peraí, rapidinho. Espero. Você terminando me fala, tá bom? Ok, pode apagar. Certo. Agora nós faremos a letra G. Na letra G, nós temos raiz de 2 vezes 216 sobre raiz quadrada de 3. Olha, eu posso multiplicar o 2 vezes 216, que resultará 2 vezes 216 resulta em 432. Então, em cima de 432 sobre raiz de 3, né? Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Raiz de 432 sobre 3. 432 dividido por 3 resulta em 144. Então, ficou em raiz de 144.
Vamos fatorar o 144? 144 fatorado por 2 dá 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, eu posso juntar de 2 em 2 com expoentes elevado a 2. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, eu vou trocar o 144 por eixos quadrados. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é a raiz disso. Como aqui dentro eu tenho uma multiplicação no radicando, eu posso simplificar os expoentes com o índice, porque aqui é índice 2 e os expoentes também são 2. O 2, o 2 e o 3 saem da raiz e nós fazemos as multiplicações. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 2. Então, este é o resultado da letra G. Façamos a letra H. Na letra H, nós temos raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 vezes 6 sobre raiz cúbica de 2. Aqui, nós vamos fazer por partes, para vocês entenderem. Vou copiar a raiz cúbica de 3 vezes, posso multiplicar 3 vezes 6, que são 18, vezes raiz cúbica de 18, sobre raiz cúbica de 2. Aqui eu posso dividir 18 por 2, ó, raiz cúbica de 3, vezes raiz de 18 sobre 2, certo? Então vai ficar raiz cúbica de 3, vezes 18 dividido por 2, 9, raiz cúbica de 9. E posso multiplicar o 3 e o 9, olha. Então vai ficar raiz cúbica de 3 vezes 9. Aí nós teremos raiz cúbica de 3 vezes 9, que são 27. Vamos fatorar o 27? Vou fazer aqui. 27 por 3 dá 9, que por 3 dá 3, por 3 dá 1. 27 de 3 ao cubo. Então vamos trocar aqui no radicando? Então fica raiz cúbica de 3 ao cubo. Se o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, eu posso simplificar. Então o resultado será 3. Alguma pergunta, alguma consideração? Do exercício 1, falta agora a letra I. Eu já posso apagar o quadro? Espera só um pouco. Quer que espera? Só um pouquinho, peraí. Quando terminar me fala, tá bom? Pronto. Certo. Apagar. Vou apagar. Vamos fazer agora a letra I para exercício 1. Na letra I, nós temos raiz quarta de 256 sobre raiz quarta de raiz de 16. Isso aqui, tá? Vamos fatorar o 250. Vamos esperar um pouquinho. Vamos copiar primeiro raiz quarta de 256. Vejam. Aqui, eu sei quanto que é raiz de 16. 16 é um quadrado perfeito. 4 vezes 4 dá 16. Então, raiz de 16 é 4. Então, vai ficar raiz quarta de 4. Certo? Aqui, nós podemos fazer assim, ó.
raiz quarta de 256 sobre 4. E eu divido o 256 por 4, que resulta em 64. Então, vai ficar raiz quarta de 64. Este 64 a gente pode fatorar. Vamos fatorar? 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Eu estou trabalhando raiz quarta, olha. Então, aqui, só um minutinho. 256 dividido por 4. Tá. Só um instante que eu acho que eu errei alguma coisa. Raiz 16 é 4. Ficou raiz quarta de 4. 256 dividido por 4. Vou fazer de novo aqui. 64. Aí raiz quarta de 64. Como o índice é 4, olha aqui. Eu posso fazer isso aqui, né? Ó. Vai ficar 64 é 2 à quarta vezes 2 ao quadrado. Então, nós teremos raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 2 ao quadrado. Só que em está elevado à quarta eu posso tirar da raiz, porque é igual ao índice. Então, vai ficar 2 raiz quarta de 2 ao quadrado. Aqui vai ficar, então, 2 raiz quarta de 4. Na letra I, vocês têm perguntas? Conferiram aí de vocês com o meu, para ver se tá certinho. Agora, nós vamos corrigir o exercício número 3 da página 29. Eu já posso apagar o quadro? Então tá, eu vou apagar. Deixa eu só anotar aqui o resultado dessa. Então, vou apagar para a gente fazer a número 3 da página 29. Exercício 3, vejam só. No exercício 3, tem a explicação dessa propriedade relacionada à simplificação de radicais quando você tem soma ou subtração. Na letra A, você precisava simplificar 5 raiz de 7 menos 2 raiz de 7. Prestem muita atenção. Quando você tem o mesmo índice, a mesma raiz, o mesmo radical, você pode copiar e somar os números que estão ao lado deste radical. Somar ou subtrair. Vejam só, aqui eu tenho 5 raízes de 7 e aqui eu tenho 2 raízes de 7. A raiz de 7 permanece. Eu vou fazer a operação com estes números que acompanham a raiz. Se eu tenho 5 delas aqui e 2 aqui, 5 menos 2 sobrarão quantas? 3 raízes de 7. Vou explicar mais uma vez na letra B. Prestem atenção. O que nós temos na letra B? Na letra B temos 8 raiz de 2 mais 13 raiz de 2 menos 5. Bom, essas duas eu posso juntar, porque todas as duas têm raiz de 2. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 13. Então, raiz de 2 permanece e eu vou fazer a operação com o 8 e o 13. 8 mais 13 são... É mais mesmo? Isso, 8 mais 13 são 21. Então, terei 21 raiz de 2 e este menos 5 eu apenas copio. Essa é a forma que eu consigo simplificar esta situação. Veja mais um exemplo. Na letra C, eu tenho 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 5 mais raiz de 6.
eu não posso juntar quando as raízes são diferentes. Então, só posso juntar raiz de 6 com raiz de 6. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, então eu tenho 3 raiz de 6. E essas 2 raízes de 5 eu copio, menos 2 raízes de 5. Certo? Mais uma vez vou explicar, vejam só a letra D, uma situação parecida. Raiz de 2 mais raiz de 18. Bom, elas não são iguais. Será que dá para simplificar em alguma coisa? Vamos fatorar o 18 para ver se é possível? Olha, quando eu fatoro o 18, eu tenho aqui 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 18 é o mesmo que 2 vezes 3 ao quadrado. Então, aqui nós temos raiz de 2 mais raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Vou copiar a raiz de 2 mais. O 2 não sai da raiz, porque ele não tem um expoente igual ao índice, mas o 3 pode sair. Então, fica 3 raiz de 2. Uma raiz de 2, ó, não está escrito 1, mas eu sei que é uma, certo? Uma raiz de 2 com 3 raiz de 2, eu terei 4 raiz de 2. E este é o resultado da letra D. Sobre o exercício 3, tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Posso apagar? Nós faremos agora o exercício número 4, da página 29. Oi. O resultado da letra D é 4 Raiz de 2. Tá. Tá bom? Tá, agora. Agora vamos para o número 4. No exercício 4, a gente lê assim. As medidas dos lados do triângulo a seguir contêm radicais. Com base no que você viu da atividade anterior, calcule o perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados de uma figura. O triângulo tem 3 lados, eu tenho que somar os 3 lados. Então, olha, a base dele é 3 raiz de 2, mais um lado que mede raiz de 3 menos raiz de 2, mais um outro lado que mede 5 raiz de 3 mais 1. Então, olha, eu posso somar aquelas que têm a mesma raiz. Então, eu posso juntar, por exemplo, 3 raiz de 2 menos 1 raiz de 2. 3 menos 1 vai ficar 2 raiz de 2. Posso juntar raiz de 3 com 5 raiz de 3. 1 aqui com 5 aqui, 6 raiz de 3. E repete o mais 1. Este vai ser, então, o perímetro do meu triângulo. E por último, nós vamos resolver a questão número 5 da página 29, que pediu para nós verificarmos o cálculo da Elaine e ver se ela fez correto. Qual que era o cálculo? O cálculo era o seguinte, ela teria que fazer raiz de 16 mais raiz de 9. Se nós olharmos, a Elaine, ela somou 16 mais 9. Ela usou a propriedade da multiplicação, mas não pode. Aqui é uma soma. Como ela deveria ter feito? Vejam só. Tinha que simplificar os radicais. Vamos fatorar o 16? 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Como é uma raiz quadrada, o raiz juntar de 2 em 2. Então, raiz de 16 é o mesmo que raiz de 2. Raiz de 16 vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Troquei pelo que eu encontrei na fatoração. Mas 9 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3 é 9, então 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Posso simplificar índice com o expoente, aqui fica 2 vezes 2, fora da raiz, mais o 3, que também serve da raiz. Resolvo a multiplicação, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, a forma que a Elaine resolveu o exercício está errada, porque ela aplicou a propriedade da multiplicação na soma, e não pode. Ela teria primeiro que
extrair o que fosse possível das raízes, simplificar as raízes e depois somar os resultados do cálculo dessas raízes. Os exercícios que tínhamos para hoje eram esses. Na próxima aula nós teremos outras atividades.